Vamos ver nesta aula como preencher um vetor ou uma matriz sorteando números aleatórios. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 97 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Nós estamos estudando então as estruturas de dados, vetor e matriz. Porém, ficar digitando no teclado, preenchendo essas estruturas pode ser muito trabalhoso. Então, uma forma muito interessante para testar os nossos programas é fazer um sorteio, gerar números aleatórios para preencher os nossos vetores ou as nossas matrizes. E é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Eu então vou criar aqui um vetor tipo inteiro, vou chamar de vet e vou atribuir aqui tamanho 20 para esse nosso vetor. Agora que eu já tenho um vetor, tem um passo muito importante. Nós ainda não vimos no curso o que são bibliotecas, mas perceba que tem até aqui uma abinha chamada bibliotecas. Basicamente, o que é uma biblioteca de código? São arquivos ou trechos de códigos que alguém já escreveu para realizar uma tarefa bem específica. Então, alguém já escreveu um programinha, uma função, para fazer o sorteio de números aleatórios. Nós apenas vamos utilizar essa função. E para fazer isso, nós precisamos então importar ou incluir no nosso código a biblioteca que possui essa função. E como que a gente faz isso? Primeiro passo, acima da minha linha 4, onde eu tenho a função, então fora da minha função início, eu vou escrever aqui, inclua biblioteca, e aí eu preciso colocar um nome da biblioteca. Neste caso específico, a biblioteca que nós queremos se chama útil. Se você pesquisar na documentação, na aba principal aqui do Android Studio, perceba que nós temos aqui uma aba bibliotecas. Então você pode consultar, pode gastar aí um bocado de tempo estudando sobre essas bibliotecas. A que nós vamos utilizar é esta aqui, útil. Então vamos voltar aqui para o nosso código, inclua a biblioteca útil. Agora eu já posso utilizar ela aqui. Olha só, eu tenho um vetor, certo? Para percorrer um vetor, nós precisamos de uma variável para controlar a nossa estrutura de repetição. Eu vou criar aqui a variável i e agora vamos então fazer aqui o nosso para, com o i começando em 0 e indo até menor que o tamanho do nosso vetor, com o incremento de 1 em 1. E agora aqui dentro do para nós vamos preencher o nosso vetor sorteando números. Como que eu preencho o meu vetor? Fazendo uma atribuição. Vet na posição i vai receber, e aqui agora eu quero utilizar a função para fazer a geração de números. Como que eu utilizo essa função? Primeira parte, eu escrevo o nome da biblioteca, útil, e aí eu pressiono ponto. E aí, olha que interessante, ele já mostra aqui para mim todas as funções que esta biblioteca possui. Então tem uma função aguarde, uma função número de colunas, e aí perceba que se você dá um clique aqui sobre ela, nós temos aqui uma breve descrição dessa função. A que nós queremos é a última, esta aqui, sorteia. Perceba que ela recebe 2 inteiros como parâmetro. Olha o que diz aqui. Sorteia um número aleatório entre os valores mínimo e máximo especificados. E aí, se eu rodar essa barrinha aqui para baixo, nós temos mais informações. Quais são os parâmetros que ela recebe, estes 2 inteiros? Um é chamado de mínimo, o outro máximo. Por quê? É um intervalo entre os quais eu quero sortear números. Então eu vou dar 2 cliques sobre esta função, e aí quem será o meu mínimo? 1. Quem será o meu máximo? Eu vou colocar aqui 50. Pronto, só isso é suficiente para a gente preencher de forma aleatória o nosso vetor. Perceba,
eu vou sortear números entre 1 e 50 e vou preencher o nosso vetor na posição i. Eu quero agora imprimir esse meu vetor na tela para ver quais foram os números sorteados. Então a gente precisa novamente percorrer o vetor. Então vamos fazer aqui outro para i começando em 0 e indo até menor que o tamanho do nosso vetor e incremento de 1 em 1. E agora então escreva, eu vou imprimir o nosso elemento na tela, o vet na posição i. Só que eu quero também separar esses elementos com uma vírgula e um espaço. E aqui no final eu quero então, escreva, colocar apenas uma quebra de linha, saltar uma linha. Então, _n. Vamos executar o nosso programa para ver o resultado. Eu vou então clicar aqui para executar o meu programa. E aí perceba que nós já temos o nosso vetor aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Temos aqui agora um vetor de 20 elementos e perceba que nós temos aqui apenas números entre 1 e 50. E se eu quiser mudar o intervalo? Basta alterar aqui, de 0 até 500. Se eu executar o programa novamente, agora nós temos números sorteados de forma aleatória entre o intervalo de 0 até 500. Então perceba que essa é uma forma muito simples e fácil de preencher um vetor ou uma matriz com números gerados aí de forma aleatória. Se ficou qualquer dúvida, posta aí abaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E já sabe, né? Deixa seu like nessa aula. Isso ajuda muito o canal. Diz para o YouTube que você gostou do nosso conteúdo e que o nosso conteúdo é um conteúdo de qualidade. Então deixa seu like aí na nossa aula. E se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Tem muita aula interessante ainda por vir aqui no canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.